Oi, gente! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional e hoje nós vamos estudar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação interposta ajuizada diretamente no STF. O artigo 102, parágrafo 1º, diz que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. E a lei que regulamenta a ADPF é a Lei 9.882 de 99. A ADPF ela tem aplicação quando a gente estiver precisando fazer um controle de constitucionalidade e um controle sobre a recepção de normas da Constituição. O controle de constitucionalidade no sentido de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. E com relação à recepção de normas pela Constituição, a gente sabe que o controle de constitucionalidade, a regra é que ele é feito sobre as normas que venham a surgir no ordenamento posteriormente à Constituição. No caso, se a norma for anterior à Constituição, a gente vai se utilizar da ADPF para analisar essa questão da recepção dessa lei em face da Constituição. O parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.882 fala que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz e capaz de sanar a lesividade. Então, é o seguinte, se tivermos a possibilidade de sanar a inconstitucionalidade daquela norma por meio de um ADI, não se usará a ADPF. Então, a ADPF é uma medida subsidiária, ela tem um caráter subsidiário. Ela só será utilizada se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. O artigo 1º da lei fala que a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, aqui a gente tem o objeto da ADPF, que visa reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. E o ato do poder público aqui a gente tem que analisar a partir de um conceito amplo. Vai ser o quê? Qualquer lei, ato da administração pública, decisões judiciais ou qualquer outro meio, né? Que venha, ou qualquer ato que venha a ferir a Constituição. Quando não se tiver outro meio para sanar essa lesividade, a gente vai utilizar a ADPF. Parágrafo único do artigo 1º, ele fala que caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental 1. Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluindo os anteriores à Constituição. E aqui eu lembro que a gente viu que podem ser objeto da ADI leis ou atos normativos federal ou estadual. Lei municipal não pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. É por isso que a gente tem a ADPF, que é feita em caráter subsidiário. Então, se for uma lei municipal que estiver ferindo a Constituição, é possível sim a gente ajuizar uma ação de arguição por descumprimento de preceito fundamental diretamente no Supremo para sanar essa lesividade aí à Constituição. E também contra atos anteriores à Constituição. Então, a ADPF ela é cabível contra a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. O artigo 103 da Constituição, ele traz o rol de legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade.
O artigo 103 da Constituição, ele traz o rol de legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. E este mesmo rol é competente para propor a ADPF. E aí a gente tem o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, que é preceito fundamental. Bem, a doutrina ela não tem um conceito certo ainda, não há um consenso na doutrina acerca do que vem a ser esse preceito fundamental, assim como também não há um entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal do que vem a ser um preceito fundamental, já que a ação é manejada diante do descumprimento de um preceito fundamental. Mas existe uma tendência no reconhecimento de que o preceito fundamental, em verdade, será aquelas normas estruturais e mais basilares que existem na Constituição, que são aquelas normas materialmente constitucional, são aquelas normas que versem sobre a estrutura do Estado, sobre os poderes da República, sobre os direitos e garantias fundamentais. Então, essas normas, existe um entendimento nesse sentido de que essas normas são os nossos famosos preceitos fundamentais. Então, o que o STF vem fazendo é que, diante do ajuizamento das ações, diante das ações de ADPF que vem sendo ajuizada, ele vem reconhecendo nos autos daquela ação, de cada ação, se aquela situação, se aquela norma se trata de um preceito fundamental. Bom, vamos continuar a questão do procedimento. Participação do amicus curiae. O amicus curiae, por analogia, né, aos artigos que falam da ação direta de inconstitucionalidade, se admite a participação do amicus curiae na ADPF. Então, é possível a participação do amicus curiae na ADPF. A fungibilidade entre a ADPF e a ADI. Então, o que vem a ser a fungibilidade é a possibilidade de conversão de uma ADPF em uma ação direta de inconstitucionalidade. A gente acabou de ver que a ADPF ela tem um caráter de subsidiariedade. Ela só será ajuizada se não houver cabimento de uma ADI, por exemplo. Então, se por um acaso o legitimado ajuizar uma ADPF e for o caso de uma ADI, o Supremo fará a conversão da ADPF em ADI por conta do princípio da fungibilidade. Então, é possível haver a fungibilidade de uma ADPF em uma ADI. Possibilidade de liminar em ADPF. É possível, sim, termos o deferimento de uma liminar em sede de ADPF. O artigo 5º da lei fala o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Parágrafo 1º. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar de referendo do Tribunal Pleno. Então, a gente viu que a liminar ela é feita por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, mas se for o caso de relevância, de extrema urgência, perigo de lesão grave, é possível que o relator conceda essa medida liminar ad referendo, sozinho, sem a participação do tribunal. E o relator, o parágrafo 2º, ele fala que em sede liminar, o relator poderá, não é uma obrigação, ele poderá ouvir os órgãos ou as autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou o procurador da República, no prazo de 5 dias. Então, é uma faculdade. O relator, se ele entender ser necessário, ele poderá ouvir essas autoridades.
Isso em sede de liminar, porque a gente sabe que a participação do Procurador-Geral da República é obrigatória em todas as ações que sejam da competência do Supremo Tribunal Federal. Então, em sede de liminar, o relator poderá ouvir ou não, mas com relação ao mérito, o PGR vai ter que ser ouvido sim. Continuando, o artigo 5º, parágrafo 3º, fala que a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo ou os efeitos da decisão judicial, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrente da coisa julgada. Então, se a medida for decorrente da coisa julgada, não haverá possibilidade de mexer nessa situação. Artigo 22, ele fala que a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo somente será tomada se presente na sessão pelo menos 8 ministros, é o quórum de julgamento. Então, para tratar da decisão sobre a inconstitucionalidade, sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo, no mesmo caso, para tratar sobre o julgamento da DPF, é necessário um quórum mínimo de 8 ministros, é o quórum de julgamento. E o artigo 23, ele fala o seguinte: efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros. 6 ministros é o nosso quórum de votação. Então, para declarar, para proclamar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma, é necessário o voto de 6 ministros. Quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. E esse artigo é aplicável também à DPF. Para se julgar uma DPF, é necessário o pronunciamento de 6 ministros no mínimo, com quórum de votação de 8, como acabei de ver, e voto de pelo menos 6. Efeitos da decisão da DPF. A decisão, ela terá eficácia contra todos, né? Ela terá eficácia erga omnes e efeito vinculante. E vincula quem? Todos os demais órgãos do poder público. O artigo 10º, parágrafo 3º, ele fala que a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Modulação dos efeitos, né? Também é possível modular os efeitos da decisão em sede de ADPF. O artigo 11, ele fala que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança pública ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, é possível, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3, modular os efeitos daquela decisão, declarando, né, que ela tenha eficácia apenas a partir do trânsito em julgado ou de algum outro momento que ele entenda ser mais conveniente, e aí ele vai fixar qual será esse momento. Artigo 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível. Então, assim como ocorre na ADI e na ADC, a decisão na DPF também é irrecorrível, não podendo também ser objeto de ação rescisória. O artigo 13, ele vai falar que caberá reclamação contra descumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma de seu regimento interno. Então, uma vez julgada a DPF, se houver o descumprimento a essa decisão da DPF, é possível entrar com uma reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal para alegar o descumprimento daquela decisão. E a nossa aula fica por aqui, gente. Um abraço e obrigada a todos.